Gravação iniciada. Walker. Ok. Boa tarde, senhores. Dando início ao turno vespertino do dia 22/6, na segunda turma ordinária da terceira Câmara, da terceira sessão. Boa tarde, doutor Vinícius. Boa tarde a todos. Doutor Walker. Boa tarde. Doutor Jorge. Boa tarde a todos. Doutor Zé Renato. Boa tarde a todos. Doutora Larissa. Boa tarde a todos. Doutor Rafael. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Doutora Denise. Boa tarde a todos. Bom, o primeiro item da pauta vão ser os itens 69 e 70, da relatoria do doutor Rafael. Temos sustentação oral. Eu peço para que a Fabiana convoque o patrono, por gentileza. Presidente, só uma observação aqui. Esse processo é um retorno. Esse processo é retorno de vista do aquele PBB, do processo de... É só acompanhamento que está aqui. É só acompanhamento. Mas tudo bem, mas de qualquer maneira ele tem que vir, né? Ah, sim. Tudo bem. Bem lembrado, aqui está como acompanhamento, estou vendo que é visto. Eu já Que votei. eu acho ótimo. Agora, como voltou a ter o que aconteceu no verão passado, na ata, fica mais fácil da gente trabalhar, porque antes a gente ficava meio que perdido nisso, né? É. E agora já tem... Eu não sei como é que é hoje, mas na época que era o outro sistema, o 5 eu acho que era o nome do sistema, para fazer isso aí era uma dificuldade, cara, porque era na mão. Você imagina. Alguém tinha que pegar e botar... Teve uma época que tinha DRJ. Sabe, a ementa da DRJ era colada embaixo, né? 69, a ementa da DRJ. Aí depois, se tivesse acontecido alguma coisa, vinha o que aconteceu no mês anterior. Também dava um trabalho do cão, porque você tinha que encontrar todos os DRJs. Quem que pediu vista desse, Jus? Dr. Walker Araújo, que foi convertido em vista coletiva. Ok. Então, aqui, eu já de cara vou passar para o Walker Araújo. Né? Pode passar para mim, presidente, que eu faço um resumo rapidíssimo do processo. Já acertei ele assim, em matéria de resumo, e aí eu... Mas o resumo rápido daquele rápido ou resumo rápido da Rafael? Não, rápido sem ler nem a tela. Rápido contando a história, sem ler a tela. Tá, não, só para saber. Porque Contar você e a o doutor história, Jorge, quando que falam para mim que o negócio é rápido, eu chego a tremer aqui nas bases. Né, doutor Jorge? Se eu falo que é rápido, chega, me dá até calafrio. Fico até com quase desmaio aqui. É verdade. Nenhum processo você fez realmente rápido. Ele não é rápido, é fácil. Lembra? Fácil. Não, Qual é facílimo. fácil? Fácil. Não, ele falou, isso é muito mais que fácil. Lembra? Tudo bem, doutor? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. O senhor está nos vendo e ouvindo? Estou vendo. Antes do relator dar o início, eu posso fazer uma observação, senhor presidente? Uma observação? Tudo bem, é extra pauta, muito rápido. Faça. Não, é só porque eu fiz um pedido de retirada de pauta, aí ficou até meio estranho, porque é um processo que nós entramos com mandado de segurança para julgar rápido. E, de repente, ocorreu um pedido de retirada, fica aparecendo, né, uma situação meio contraditória, né? Até o senhor indeferiu com razão. E aí, mas é só para esclarecer que esse pedido só foi feito porque, acompanhando a sessão passada... Calma, deixa eu só entender uma coisa. Eu indeferi isso quando? Foi no próprio dia do pedido, foi na quarta-feira. Lá na sessão? Não, semana passada. Eu fiz o pedido semana passada. Não, então não fui eu que indeferi, foi o próprio CARF que indeferiu por algum motivo, não fui eu. Não, tudo bem. Não, eu estou achando esquisito, porque eu não me lembro de ter recebido nenhum e-mail, ou se alguém está indeferindo no meu nome, aí eu não acredito nisso. Não, tudo bem, então foi o próprio CARF, exatamente.
Mas é só para esclarecer, porque esse pedido só foi feito porque, como eu acompanhei o debate na sessão passada, e eu vi que teve aquela questão de vinculação desse Só uma coisinha, processo... doutor. O senhor está com a metade da cabeça, o outro não se importou, mas é isso, porque fica mais fácil de vê-lo. É meio esquisito falar só com óculos e o nariz. Tá me vendo bem? Porque eu não estava olhando para a câmera aqui, eu não vi como é que eu estava. Porque é esquisito a gente discutir com óculos e nariz. Mas tudo bem, se o senhor fizer questão, pode ficar à vontade. Não, é porque, na verdade, pela minha altura aqui, a altura da mesa, acabou que ficou um descompasso. Sem problema, desculpa a brincadeira. Só Não tem problema, não. Aí, o que acontece? Esse pedido foi feito só porque, como eu acompanhei a sessão passada, eu vi que durante o debate teve uma discussão de uma eventual vinculação desse pedido e da ação judicial vinculada a ele com a ação judicial de um outro processo da COFINS. E aí nós verificamos lá no processo judicial para ver se tinha alguma outra questão que pudesse ser esclarecida, e aí foi até a razão desse pedido de retirada, eu juntei também um documento da ação judicial em que demonstra que, de certa forma, esclarece alguma coisa com relação ao efeito da decisão transitória julgada desse processo do PIS e não da COFINS. Ou seja, ele esclarece que, de fato, nesse processo, agora esquecendo o processo do COFINS, só do PIS, não houve, no decorrer dele, uma apuração de eventuais receitas passíveis ou não de exclusão de acordo com o comando judicial, porque na época que foi examinada o pedido de habilitação e o pedido de restituição, o despacho decisório ele foi numa linha de que, por ser um mandado de segurança, não seria permitido a restituição via mandado de segurança. Então, na própria informação fiscal que eu juntei, no memorial, e juntei também nessa petição semana passada, ficou bem claro que não houve o exame material do crédito, porque ele foi por essa via do efeito da decisão em mandado de segurança e não chegou a apurar se os nossos valores pedidos nesse processo, de fato, estavam abrangidos pela legislação de regência. Então, eu juntei essa informação fiscal e eu só estou fazendo essa observação para ver se, de fato, essa petição com essa informação que foi prestada não no administrativo, mas lá no judicial, se ela chegou ao conhecimento dos senhores, dos conselheiros. Ok, doutor, eu agradeço as informações do senhor. Agora eu vou passar a palavra ao relator e depois ao Walker, que está com a vista, tá? Tá bom, obrigado. Deixa eu desligar, por favor, o áudio para não dar a microfonia. Tá bom. Doutor Rafael. Boa tarde, doutor. Eu analisei aqui, quando o senhor dizia, eu analisei aqui petição de juntada e realmente não tem nenhuma petição pendente de juntada. O último documento que tem de juntada no processo, eu acho que tem que dar esse esclarecimento, foi dia 3/5/2021, quando foi requerida a urgência do julgamento por força de decisão judicial. Mas, enfim, esse processo ele saiu com vista para o Dr. Walker, depois de nós havermos deliberado a respeito da negativa da diligência. Então, o Walker pediu vista para analisar também essa questão do mérito. E eu queria, para lembrar os colegas, que nem todos são obrigados a lembrar de todos os processos da sessão passada, esse processo ele é um processo de PIS, e tanto esse quanto o próximo item da pauta da mesma empresa são processos de PIS, onde a recorrente ela teve o direito reconhecido de não submeter a legislação que alterou a legislação de regência, a 9718. E aí, o julgamento do processo de PIS, a empresa ela trouxe aos autos, e aí vem a dificuldade desse processo, a empresa trouxe aos autos uma decisão judicial proferida pelo desembargador federal Paulo Barata, em outro processo sobre COFINS, que eles são tributos com a mesma base de cálculo, embora não sejam os mesmos tributos, um processo sobre COFINS, onde o desembargador Paulo Barata ele teria reduzido ainda mais a base de cálculo da COFINS. E esse processo, essa decisão em COFINS, não tem maiores elementos sobre elas nos autos, não tem um trânsito julgado, não tem maiores elementos, enfim, mas de toda forma é sobre COFINS.
ela foi acatada pela DRJ em outro processo de COFINS, processo administrativo do COFINS, e a DRJ aceitou a redução da base de cálculo na forma da determinação judicial. E aí o contribuinte, o recorrente, ele vem nesse processo de PIS apresentando a decisão judicial sobre o COFINS, alegando que, sendo a mesma base de cálculo do PIS e da COFINS, que a decisão sobre a COFINS deveria ser aplicável nesse processo sobre PIS. Decisão essa que reduz a base de cálculo. Bem, essa é a síntese. E agora eu passo a leitura do voto. Pode ser, presidente? Não, o senhor já votou. O senhor vai mudar o voto? Não, porque o voto aqui, eu complemento o voto. Depois até da sustentação oral do debate dos colegas, eu complemento o voto no processo, porque nesse processo, agora batendo os pontos específicos do recurso voluntário. Alguns pontos que eu quero salientar, que eu fiz algumas alterações pontuais. Que a decisão judicial de COFINS... Então tudo bem. Então, veja, o senhor vai refazer o voto? Eu vou reler o voto de forma até sintética, para complementar alguns pontos. Não, o senhor pode ler da maneira que o senhor achar melhor para que todo mundo entenda. Mas... Perfeito, presidente. Ok, tá bom, então. O primeiro, eu já esclareci a questão da não aplicação do processo, da decisão restritiva do processo de COFINS nesse presente processo, que é um processo de PIS. Da mesma forma que nós não poderíamos alargar a base de cálculo, alargar a base de cálculo do COFINS no PIS, nós não podemos reduzir a do PIS com base no processo de COFINS. São processos autônomos, são as mesmas partes, mas são tributos distintos, são processos distintos, nenhum deles tem nenhum tipo de vinculação entre o outro. Então, cada um deve ser, ainda que o Poder Judiciário tenha decidido de forma contraditória em dois tributos semelhantes, não cabe a nós a uniformização de jurisprudência. Assim, o CAR definitivamente não é um órgão de uniformização de jurisprudência do TRF2. Então, no item 2.3 do meu voto, eu esclareço que a decisão judicial proferida no mandato de segurança sobre COFINS não se aplica a esse processo sobre PIS. Explico também que a decisão proferida no processo administrativo de COFINS, o 15.251.720.191.2017.00, em azul, no capítulo 2.5 aqui, ele também não se aplica ao presente caso, porque ele é sobre COFINS, o nosso processo é sobre PIS. A recorrente alega expressamente, por isso que eu tenho que tratar nesse voto também, afronta a decisão judicial transitada em julgado, porque ela alega que houve uma decisão judicial transitada em julgado que teria reduzido a base de cálculo da COFINS, do PIS, nesse processo. Todavia, apesar da recorrente ter tratado até o limite do acórdão, houve embargo de declaração, e nesse embargo de declaração, o mesmo desembargador, nesse processo, o desembargador federal Paulo Barata, ele deu provimento parcial aos embargos de declaração para restabelecer a base de cálculo na forma que o STF tem decidido, que é retroagir para aplicar a base de cálculo anterior, então afastando a aplicação do artigo 3º para o primeiro da 9718/98. Então, desse processo não há essa restrição da base de cálculo. O do item 2.7 fala da correta definição das receitas financeiras, das instituições financeiras, coisa julgada. E ele defende a idêntica base de cálculo do PIS da COFINS no item 3 do recurso voluntário. Então, nesse ponto, eu também nego o provimento ao recurso voluntário, porque as bases de cálculos, apesar da base de cálculo do PIS e da COFINS serem as mesmas, foi a própria recorrente, o contribuinte, que ajuizou dois mandatos de segurança distintos, um mandato de segurança para PIS, um mandato de segurança sobre COFINS. No mandato de segurança sobre COFINS, ela ganhou a redução da base de cálculo em sede de decisão do desembargador Paulo Barata. No processo de PIS, ela não ganhou essa redução da base de cálculo pelo mesmo desembargador, curiosamente, mas não cabe a nós aplicar um processo no outro, nem para prejudicar o contribuinte em um, nem para prejudicar a fazenda no outro. O recorrente também alega um conteúdo condenatório da sentença proferida em sede de mandado de segurança, dizendo que essa sentença em mandado de segurança ela teria o condão de fazer retornar.
a base de cálculo, só que esse provimento aqui, ele foi realizado ainda com objeto da decisão judicial após embargo de declaração, que apenas declarou o direito a não submeter a norma declarada inconstitucional. Então, não existe conteúdo condenatório nesse sentido. Não estou discutindo se o mandato de segurança, hipoteticamente, tem conteúdo declaratório ou condenatório. Ponte de Miranda falou sobre isso bastante. Não estou discutindo isso. Estou dizendo que, nesse caso concreto, não tem, porque não tem mandamento. O argumento do requerimento de diligência, e aí eu também, respeitosamente, defiro o argumento de diligência, e entendo que a diligência não se presta a complementar a prova. Nesse momento, nesse ponto, não há dúvidas sobre as questões submetidas a esse colegiado. Então, não há necessidade de diligência. E, por último, a petição alegando fato novo. A recorrente, ela atravessou uma petição após o recurso voluntário, no mês 5 de 2021, apresentando fato novo. Nós recebemos essa petição, realmente, enquanto fato novo, porque foi uma decisão proferida em processo administrativo decidido após o recurso voluntário, mas esse fato novo não tem o condão de alterar o julgamento desse processo, conforme já explicamos. É como voto, presidente. Ok. Doutor Vinícius, o senhor quer alterar o seu voto? O senhor tinha acompanhado só queria... relator. Eu não sei se... Vamos fazer o seguinte, Andir, vamos mudar um pouquinho essa lógica aqui, do normal, que seria passar exatamente para os votos. Vou retornar para a deliberação desse processo, por mais que, até porque houve essa controvérsia toda, talvez as pessoas queiram ter algum tipo de esclarecimento, discussão. Então, estamos em deliberação, tá? O doutor Vinícius pediu a palavra. Está com a palavra, doutor Vinícius. Rafael, você fala de fato novo, mas o fato novo é com relação a este processo ou é um fato que não tem nada a ver com esse processo? Não, olha só, o fato novo, a recorrente alegou que tinha relação com esse processo. Porque o fato novo seria a decisão administrativa em um outro processo administrativo que tratava da mesma base de cálculo do mesmo tributo. Então, esse fato novo, eu entendo que deve ser trazido à análise para negá-lo. Certo, entende? Certo. Tá, então, tá. ele não pode ser desprezado. Processo. Você fala aí dessa natureza e tal, do mandato de segurança e tal, mas o mandato de segurança não é sobre um outro tributo? Esse mandato de segurança aqui... esse mandato de segurança aqui é nesse processo, só que o mandato de segurança ele não tem o conteúdo da decisão do mandato de segurança em sede de apelação, em acórdão de apelação, ele dá o direito, ele deixa uma dúvida sobre o direito pleiteado pelo contribuinte, pelo recorrente, que a dúvida é se a base de cálculo é apenas vendas de bens e vendas de serviço, ou se a base de cálculo volta à base de cálculo original, declarando a inconstitucionalidade incidentalmente da 9718. Então, o desembargador, no acórdão... Mas essa ação é diferente daquela outra, né? Só para lembrar, daquela outra que Essa ação é sobre PIS. Essa ação é que trata esse processo. Tem a ver com esse processo. De maneira informal. Beleza. Vinícius, de maneira informal. Não precisa aprofundar, já matou o que eu queria saber. Okay. Agora, assim, a par disso tudo aí que eu levantei, que são dúvidas minhas, eu queria também ouvir a vista do Walker, né? Não sei se ela vem antes ou depois. Ela vem... veja, o voto vista do Walker vem agora. Ok. Antes, como primeiro voto. Mas se ele quiser fazer alguma consideração antes do voto dele, pode fazer. Doutor Walker, o senhor quer fazer alguma consideração antes do seu voto? Não, nenhuma. Nenhuma? Bom, então, o que se pode... Então, eu vou abrir... entendendo que o doutor Vinícius não mudou o voto, eu vou passar o voto para o doutor Walker. Lembrando sempre que todos podem votar até a decretação do resultado.
o que vai petrificar, o que vai inviabilizar, aliás, não vou falar petrificar, mas inviabilizar a alteração do voto é a decretação do resultado. Tá? Então, se no final alguém queira fazer alguma observação e diante da nova perspectiva resolver mudar, pode mudar. Então, passa a palavra ao Dr. Walker. Bom, eu fiz vista desse processo por um simples motivo que eu tinha um pouco de dúvida e queria analisar com mais calma, né? A questão da vinculação do processo judicial, para mim, ficou bem clara na discussão que nós tivemos na sessão anterior. O contribuinte ele moveu 2 ações judiciais, uma questionando a base de cálculo do PIS e a outra da COFINS. Perdeu no primeiro, ganhou no segundo. Aí o contribuinte, diante dessa decisão favorável, pediu a extensão dessa decisão para o PIS. Inclusive, ele juntou essa decisão administrativa que julgou um processo da COFINS e não do PIS e pediu também a vinculação. Então, para mim, essa questão não restou dúvida de ausência de vinculação desses processos. Para mim, são tributos distintos, leis totalmente distintas, embora o conteúdo seja o mesmo. Mas o caminho que o contribuinte tomou para mim foi um pouco equivocado, porque ele entrou com 2 ações. Então, tem 2 resultados de decisões judiciais distintas. Então, tem que se cumprir ambos, né? Tanto a favorável quanto a desfavorável, né? Se assim não fosse, não haveria necessidade de entrar com ação judicial. Então, essa questão, para mim, o Rafael trouxe aqui, ele está desvinculando essas decisões, porque justamente são decisões distintas, que tratam de normas distintas, repito, embora o conteúdo seja o mesmo, mas não o é. Então, para mim, essa questão da vinculação do processo está superado. E aí eu fui analisar a questão do objeto propriamente dito, diz respeito às receitas, que é o que tem que ser julgado. Essas receitas, elas são passíveis ou não de inclusão na base de cálculo, né? São receitas que eu vou discriminar aqui, inclusive que a DRJ trouxe. Só um minuto. A DRJ fala assim: feito tais esclarecimentos, temos que na informação de finanças, a autoridade administrativa firma conhecimento de que não há pagamento anual indevido de contribuição ao PIS, observando os valores da ficha 7, indicado em PJ, a saber, rendas de empréstimos de títulos descontados, rendas de aplicações interfinanceiras, rendas de título, renda fixa, rendas de título, renda variável, lucros de operações com ações, rendas de prestação de serviço, renda de juros sobre capital próprio, entre outros. Então, para a DRJ, essas receitas aqui, elas são receitas operacionais da contribuinte, dado a sua atividade. O que eu não vi no recurso do contribuinte foi uma contestação específica dessas receitas. Especificamente, o que eu digo é que, olha, a receita aqui de renda de título, de renda variável, não faz parte da minha atividade por X e tais motivos. Logo, está fora ali do conceito do alargamento da base de cálculo. Então, não vê isso. Ele foca os argumentos da decisão justamente na vinculação daquela decisão judicial para esse caso. E ele não entra especificamente na questão da exclusão dessas receitas da base de cálculo. Eu vi esse voto agora, Rafael. Eu não vi se você se manifestou especificamente contra isso. Sim, também você trouxe aqui no ponto aqui do argumento do requerimento de diligência, que você fala, a recorrência sustenta a necessidade de diligência, mas aqui você está falando da diligência, né? Eu não vi nesse voto aqui, você entrando nessa parte que ele não contestou especificamente cada ponto, e que essas receitas, ao que parece, elas são da atividade empresarial da empresa, porque para mim são. Uma instituição financeira, e essas receitas para mim aqui, para mim, a priori, estão diretamente ligadas à atividade da empresa. Eu não vi essa parte especificamente no seu voto, embora no item 2.9 você fale, contudo, como já exaustivamente narrado no presente voto, a base de cálculo da COFINS foi determinada judicialmente com fundamento, e a base do PIS foi estabelecida a partir de outro fundamento. A respeito desse argumento, é salientar que o acordo recorrido analisou a base de cálculo empregada para calcular e constatou que o tributo efetivamente incidido são somente sobre as receitas financeiras. Aí você traz aqui o voto. Aí você, a partir da análise da precisão com que foi realizada a decisão da RJ, ora atacada, admito que não há necessidade de realização de diligência, que são uma faculdade do jogador podendo ser dispensado.
subentende-se aqui que se você está mantendo essas receitas na base de cálculo, porque você entende que são vinculadas, aliadas ali à questão da atividade da recorrente. Então, presidente, diante disso, da inexistência aí de vinculação daquele processo da COFINS com o do PIS e de uma demonstração efetiva do contribuinte na fase recursal, atacando receita por receita, porque é o que se discute aqui, né? É a exclusão dessas receitas da base de cálculo do PIS da COFINS, em razão da atividade exercida pela empresa, eu vou acompanhar o relator que negou o provimento ao recurso voluntário. É o que cabe me esclarecer. Desculpa, doutor... por prolongar muito. Não prolongou nada. Obrigado, doutor Walker. Passa a palavra ao doutor Jorge. Relator. Ok. Doutor José Renato. Com o relator, presidente. Doutora Larissa. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Ok. Doutor, você não prolongou, muito pelo contrário, você chamou atenção para um dado que eu fui até dar uma olhada de novo aqui na manifestação de conformidade apresentada pelo contribuinte, na qual ele realmente, também na manifestação de conformidade, não só no recurso voluntário, ele não pega as receitas e fala que aquelas receitas não fazem parte da sua receitas operacionais. O que ele faz é uma alegação geral, que eu até sublinhei aqui. Ele fala, inclusive no tocante à mensuração do crédito tributário inerente informado pela impugnante através de competente demonstrativo já constado, faz necessário ressaltar que todos os valores ali consignados efetivamente correspondem a receita não operacionais, ou seja, receitas que, de acordo com a decisão judicial transitada e julgada, inequivocamente não compõem a base de cálculo da contribuição. Você veja que o único momento que ele fala das receitas é esse aqui. Isso na manifestação. Por isso que eu disse que não foi específica, né? Não, na manifestação. Então, se ele viesse agora no recurso voluntário, estaria preclusa essa discussão. Ele não poderia trazer isso agora. Ele não trouxe lá. Ele já fez uma alegação geral. O que eu tenho observado muito e tenho dado muita importância, eu tenho batido muito a impugnação, os recursos apresentados, interpostos na primeira instância, os recursos apresentados aqui, no CARF. Eu tenho verificado que a inovação está sendo uma prática reiterada. Eles não falam lá e resolvem falar aqui. Por mil motivos, não me interessa qual é o motivo. Então, eu fui olhar se ele poderia falar aqui. Ele não falou lá também, entendeu? Então, o que você falou é uma coisa... e se ele trouxesse no recurso voluntário aqui, teria que dar como a preclusão consumativa. Ele não poderia trazer aqui. Morreu lá. Bom, voto também com o relator, senhores. Então, eu vou declarar o resultado. Então, teve preliminar? Desculpa, eu acabei fechando aqui. Não tem, eu não fechei. Não. Tem preliminar, Rafael? Estou subindo aqui, ficou grande. Não havendo preliminares, não. Não havendo preliminares. Então, foi negado o provimento por unanimidade. Esse é o item 69 da pauta. Vamos ao item 70. Só muda o pé. Só muda o pé, é a mesma coisa. Exatamente. Então, estou copiando esse mesmo resultado para o item 70 da pauta. Doutor, o senhor ficou com alguma dúvida? Desculpa. Não, senhor presidente. Não, senhor presidente. Eu entendi bem a votação. Ok, eu agradeço a presença do senhor. Eu que agradeço, obrigado, boa tarde e bom trabalho. Boa tarde. Obrigado, doutor. Bom, agora vamos passar para o item 83 da pauta. O 83 é de relatoria. Senhora doutora Denise. Peço a gentileza da Fabiana convocar o patrono.
Ok, presidente, irei convocar. Esses processos, então, eu falo aqui para os senhores, os processos de insumos, então, é uma prática constante. Eles não falam nada de insumos, discutem nada de insumos lá na DRJ, aí vem aqui no RV e aí traz um pouco da aplicação da relevância e sinceridade. Você me desculpa, mas nesses casos eu entendo que se você tem uma alegação geral lá na DRJ, só lamento. Até porque essa matéria não pode ter sido devolvida porque ela não foi discutida. Se aquele insumo é ou não relevante, se ele não foi discutido, como é que ele pode ter sido devolvido? Bem, briga com as cadeiras são um inferno. Tudo bem. Boa tarde, doutora. Boa tarde, A senhora presidente. está nos ouvindo e vendo? Estou sim, ouvindo bem e vendo todos. Ok. É o item 683 da pauta, a relatoria da doutora Denise. Doutora Denise, a senhora está com a palavra. Certo, presidente. Obrigada. Trata-se o presente processo de auto de infração relativo à contribuição para o PIS, lavrado em 17/12/2004 e cientificado pelo contribuinte em 30/12/2004, formalizado o crédito tributário do período de 30/9/98, 31/7/2000 e 31/10/2001, com acréscimos moratórios cabíveis até a data da lavratura. Relata a autoridade fiscal, no relatório fiscal, que durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas divergência entre os valores declarados em DCTF e os valores declarados em DIPJ. Em análise da impugnação apresentada na primeira delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento, prolotou a sessão do dia 4 de 2005, a resolução, número tal, que reconverteu o julgamento em diligência em trecho à parte. Vê-se que nos autos, aqui a fiscalização não logrou êxito em obter o esclarecimento do contribuinte no curso do procedimento fiscal, acerca da formação da base de cálculo, assim decidido por determinar o crédito tributário a partir daquela informada na DIPJ. Por outro lado, para determinar a contribuição de PIS incidente sobre outras receitas, valendo-se dos valores informados pelo contribuinte no início do procedimento fiscal. Ocorre que, embora o contribuinte tenha trago prova documental dos fatos alegados, a frequente coincidência entre o total a que chega somando a receita bruta de vendas e outras receitas informadas pelo contribuinte no início do procedimento fiscal e o total da receita bruta declarada em DIPJ, os valores abaixo demonstrados. Assim, é possível que, ao menos em alguns períodos, a base de cálculo formada na DIPJ contemple o falta de outras receitas dos períodos analisados. Faz-se assim ao calcular a falta de recolhimento imputado ao contribuinte nos autos do processo administrativo final 2004-43, a autoridade lançadora fez o uso da base de cálculo informada na DIPJ, em razão pela qual os fatos alegados pelo impugnante para repercutir nessa exigência. Confirma os valores de outras receitas, concluída a diligência, a informação fiscal, onde entendeu que a autoridade lançadora, por manter integralmente o lançamento, sendo o processo encaminhado à DRJ. Em julgamento, no dia 18 de novembro de 2005, a primeira turma da DRJ de Campinas proferiu acórdão que julgou parcialmente procedente a impugnação para excluir a multa de ofício sobre parte dos débitos de julho e outubro de 2001, no valor de 15 mil, em razão da suspensão da exigibilidade do PIS incidente sobre outras receitas, em face da liminar concedida no mandado de segurança no final 247750, eis a emenda. Houve recurso de ofício, tendo em observância o artigo 34, inciso 1º do decreto 70235 de 72, combinado com a portaria 375 de 2001, em face da conexão com a matéria tratada nos autos do processo administrativo 2004-98.
e resignada, a empresa interpôs recurso voluntário, alegando em síntese a decadência da competência relativa à 9 de 98 e o cancelamento dos valores de PIS incidentes sobre outras receitas, conforme trecho abaixo. Nas folhas 1032 e 1035, consta um requerimento de assistência parcial da impugnação apresentada pela recorrente, referindo-se ao crédito tributário dos períodos de 7 de 2001 e 10 de 2001. No dia 4 de fevereiro de 2009, o julgamento foi convertido em diligência para perseguir-se toda a base de cálculo apurada nos períodos de julho a de outubro de 2001 compreende apenas receitas tributadas à luz da Lei 9.718. De acordo com a informação fiscal, o valor informado foi de 115 milhões. Cabe, nesse momento, esclarecer que esse valor não é composto apenas por receitas tributárias à luz da Lei 9.718, ou seja, a receita bruta de venda de mercadorias acrescenta com outras receitas, mas também possui contido valor proveniente de receitas isentas, escriturados sobre a rúbrica venda de produtos com alíquotas diferenciadas, conforme demonstrado abaixo, de forma que o valor da linha 1, contida na DIPJ, no mês de outubro de 2001, foi de 134 milhões. Cabe, nesse momento, esclarecer que o valor não é composto apenas por receita tributada à luz da Lei 9.718, ou seja, receita bruta, acrescida de outras receitas, mas também contido o valor proveniente de receitas isentas, escrituradas sobre a rúbrica venda de produtos com alíquotas diferenciadas, conforme abaixo. Esse é o relatório, presidente. Ok, passo a palavra à patrona. São 14 horas e 52 minutos, a senhora tem 15 minutos regimentais. Boa tarde a todos, agradeço pela leitura completa do relatório. Eu serei breve na minha sustentação oral, pois trata-se de uma matéria amplamente conhecida por essa turma. E até para contextualizar um pouco, trata de um processo muito antigo, que entrou no CARF, um pouco antigo, entrou no CARF em 2007. Ele andava em conjunto com outros casos idênticos a ele, que foram lançados também no mesmo período, né? Porém, por um erro de percurso, esse processo ele restou retardatário. Inclusive, os outros casos que andavam próximo a ele, que foram da mesma fiscalização e lavratura de autos na mesma data, eles já foram encerrados na esfera administrativa e, de forma geral, de forma favorável ao contribuinte. E esse processo, ele ficou para trás, porque, inclusive, ele entrou no CARF em 2007, foi inicialmente julgado em 2009 e convertido em diligência, como bem relatado, só que essa diligência ela só foi formalizada em 2014. Por isso que teve esse tempo gigantesco aí para formalizar, e agora ele retornou ao CARF com o cumprimento da diligência solicitada. Pois bem, essa autuação, ela foi lavrada em dezembro de 2004, e em razão de uma suposta falta de recolhimento de PIS, né, constatada mediante a aplicação da alíquota de 0,65% sobre a base de cálculo informada na DIPJ da recorrente, tendo sido adotada como base de cálculo o faturamento na sistemática da Lei Complementar 770. E da Lei 9.715 de 95. Como eu mencionei, esse auto ele foi lavrado, né, juntamente com outros, a fim de evitar a decadência, em razão da recorrente, na época, estar discutindo no Poder Judiciário a constitucionalidade do alargamento da base de cálculo promovida pela Lei 9.718. Como bem relatado, a fiscalização ela entendeu que a recorrente teria recolhido os valores de PIS a menor, na medida em que não teria adotado o valor referente ao previsto na Lei 9.718. Assim, a recorrente apresentou a impugnação, que foi julgada parcialmente procedente, né, apenas para exonerar a multa qualificada de parte dos valores de julho e de setembro de 2001.
e o restante ficou em discussão ainda. Assim, a recorrente ela apresentou o recurso voluntário discutindo a decadência do crédito lançado para o período de setembro de 98, já que a lavratura do auto foi em dezembro de 2004, e a composição da base de cálculo utilizada pela recorrente nos meses de julho e outubro de 2001. Nesse período, após a interposição do recurso voluntário, a recorrente ela ingressou no Refis e apresentou uma petição de desistência parcial da sua impugnação em agosto de 2006 e pagou parte dos créditos tributários lançados em julho de 2001 e outubro de 2001. Como mencionado, essa petição está nas folhas 1032 a 1035 dos autos. Portanto, o julgamento agora se limita ao período de setembro de 98, já abarcado pela decadência por força do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, e no que tange a julho e outubro de 2001, sobre a parcela identificada pela decisão de primeira instância como cobrança de PIS sobre outras receitas, cuja multa de ofício já for até mesmo cancelada pela decisão de primeira instância. Como mencionado, quando da primeira inclusão em pauta desse processo, já no antigo Conselho de Contribuintes, no início de 2009, esse julgamento, teve-se uma dúvida e esse julgamento foi convertido em diligência para verificar se toda a base de cálculo apurada no período de julho e de outubro de 2001 compreendia apenas receitas tributadas à luz da Lei 9718. Em resposta à diligência, confirmou que efetivamente a base de cálculo apurada nos meses de julho e outubro compreende apenas as receitas tributadas à luz da Lei 9718. Isso está nas folhas 1364 dos autos. Dessa forma, a recorrente concorda com o resultado da diligência e, de forma bem resumida, até mesmo, como mencionei para os senhores, é uma matéria bem conhecida, pede-se, então, o não reconhecimento do recurso de ofício, haja vista a aplicação da súmula CARF 103, pelo valor de alçada. Pede-se também o reconhecimento da decadência com a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, para o valor lançado no período de setembro de 98, haja vista que a autuação é referente a dezembro de 2004, mais de 5 anos após o fato gerador. E, por fim, a recorrente entende que a autuação deve ser cancelada integralmente, em razão da conclusão da diligência, que reconheceu que para as competências de julho e outubro de 2001, a DIPJ contemplava os valores de receitas de vendas de mercadorias e serviços e outras receitas nos exatos termos da Lei 9718. Assim, requer o provimento de seu recurso voluntário, não conhecimento do recurso de ofício. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para eventual dúvida, esclarecimento. Obrigada. Agradeço a patrona, passo a palavra à doutora Denise, relatora. Conforme relatado acima, a DRJ entendeu por bem recorrer de ofício ante a exoneração por ela pretendida, em razão de estar conexa com outro processo de final 2004-98, onde, somados os valores, haveria exoneração em valor adequado ao patamar normativo para interposição. No entanto, esse entendimento não merece prosperar, visto que na atual portaria 63 de 2017 não se aplica que se aplica ao presente caso, por força da súmula CARF 103, estabelece um limite de R$ 2.500.000, este processo por processo para interposição de recurso de ofício, sendo que no presente caso a origem exonerou ao contribuinte a multa de ofício no valor de R$ 15.000, constante no demonstrativo de folhas 989, ou seja, o valor inferior ao limite de alçada vigente na admissibilidade. Sendo assim, não conheço do recurso de ofício, do recurso voluntário. A recorrente... Só um minutinho, vamos votar logo o recurso de ofício. Senhores, doutor Vinícius. Correlatora. Doutor Walker. Correlatora. Doutor Jorge. Correlatora. Renato.
Voto com a relatora. Larissa. Com a relatora. Denise. Relatora, Denise, presidente. Desculpa. Voto com a relatora. Eu voto também com a relatora, então não foi conhecido o recurso de ofício. Vamos por voluntário. O recurso voluntário é tempestivo, contudo, há nos autos questão preliminar e inadmissível e indispensável para o deslize da controvérsia, que deve ser elucidado, prejudicando assim a análise da demanda nesta oportunidade, como passaria a demonstrar. A exigência fiscal tratada nesses autos se refere à contribuição ao PIS, que deixou de ser recolhida no período de 30 de 9 de 98, 30 de 1 de 2001 e 31 de 10 de 2001, uma vez constatado divergências entre o valor declarado na DCTF e os valores declarados em DIPJ. Consta do relatório de diligência fiscal solicitado por este Conselho que ali estão sendo cobrados valores de outras receitas. Tal questão foi abordada pela DRJ, que entendeu por bem determinar a exclusão da multa aplicada nas competências, nas referidas competências, uma vez que a contribuinte estava sobre o palio da medida liminar que abarcava seu entendimento, conforme se percebe no item 8.7 e 8.8 do acordo da DRJ. A medida judicial que a decisão fez ressalva é decorrente de mandato de segurança do final 24775-0, que tramitou na 22ª Vara da Justiça Federal com pedido de liminar, com o objetivo de determinar a autoridade impetrada que se abstenha de exigir os créditos tributários relativos ao PIS e a COFINS na forma determinada pelo artigo 3º, parágrafo 1º, artigo 8º da Lei 9.718/98. Para confirmar tal informação, trago à colação abaixo a certidão de pé e objeto mencionada na decisão acima. Acontece, pois, a discussão nas esferas administrativa e judicial do mesmo objeto, à base de cálculo do PIS, apurada conforme o artigo 3º da Lei 9.718/98, de modo que a matéria já suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via administrativa nos termos da súmula 1. Dessa forma, forçoso concluir pela ocorrência da concomitância, assim decidido por este CARF, em 2 acordos da primeira turma da mesma empresa, referente ao mesmo período relacionado a COFINS, acórdão de final 002894 e outro relacionado a outros períodos, acordo 002733. Ainda, cumpre acentuar que a recorrente informa em petição de folhas tais a sua adesão ao parcelamento especial e, consequentemente, sua renúncia parcial ao direito em que se fundaria a resignação dos períodos de julho e outubro de 2001, o que se aplica, na mesma medida, à desistência do recurso voluntário respectivo por força do artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 2º da medida provisória 306 de 2006. Na mesma linha, os parágrafos 2º e 3º do artigo 78 do Regimento Interno. Considerando que o contribuinte incluiu no programa os valores integrais, como lançados e mantidos pela decisão vergaçada, referente aos períodos de apuração de julho e outubro de 2001, permanece a discussão acerca do período de setembro de 98. Presidente, eu posso continuar até o final? Deixa eu pensar aqui. Pode continuar. Da decadência. Defende a recorrente a ocorrência da decadência do direito à constituição do crédito tributário de competência de setembro de 98, conforme estabelecido no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, tendo em vista que o auto de infração foi lavrado em 17 de dezembro de 2004, tendo o contribuinte tomado ciência na data do dia 31 de 12 de 2004, logo mais de 5 anos após o referido marco. A Delegacia da Receita Federal do Brasil, quando do julgamento da impugnação, considerou que não haveria se falar em decadência, uma vez que deveria ser observado o disposto do artigo 45 da Lei 8.212/91, que previa o prazo decadencial de 10 anos para a constituição do crédito tributário pela fiscalização. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária dia 12 de julho de 2008, aprovou a súmula vinculante número 8, a qual declara inconstitucionais tais artigos que impõem o prazo decadencial de 10 anos. Assim, o prazo deve ser adotado de 5 anos, conforme estabelecido no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, quando tenha ocorrido o pagamento parcial dos tributos lançados.
No presente caso, considerando que a exigência de pagamentos parciais, como denota seu próprio auto de infração, aplique-se a forma de contagem do lapso extintivo nos termos do artigo 150, parágrafo 4º, devendo ser excluído do presente lançamento a competência de setembro de 98. Diante do exposto, voto por não conhecer o recurso de ofício, em razão do limite de alçada, e não conhecer de parte o recurso voluntário em face da concomitante, aplicando-se a súmula 1 do CARF, na parte conhecida, dar provimento para declarar a decadência nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, do período de apuração de setembro de 98. É como eu voto, senhor presidente. Tá. Então, só uma coisa, para deixar claro aqui, doutora Denise, depois de não conhecido uma matéria pela concomitância, o que sobrou foi exatamente setembro de 98? Sim, são 3 períodos o auto de infração. Então, julho, outubro e setembro, é isso? Dia 30 de setembro de 98, 31 de 7 de 2001 e 31 de 10 de 2001. Esse foi o período então tá. que foi autuado. Então, na verdade, no fundo, no final das contas, aqui a senhora não conheceu do recurso de ofício, mas no voluntário não está conhecendo de parte do recurso, que é sobre aqueles 2 períodos, e está dando provimento ao recurso em relação ao período de apuração de 98, setembro de 98, e fala da decadência. É isso, esse é o resultado. Esse é o resultado, senhor presidente. Ok, então passo à deliberação, senhores. Então, nada a falar, passo ao voto. Doutor Vinícius. Com a relatora. Denise, só chamar a atenção, o de julho e outubro, você, na verdade, está falando da desistência parcial, né? Isso, desistência parcial. Tá. Com a relatora. Com a relatora. Doutor Walker, doutor Jorge. Com a relatora. José Renato. Acompanhe a relatora. Doutora Larissa. Com a relatora. Rafael. Relatora, presidente. Também acompanha a relatora. Então, vamos botar aqui. Quase o nome colegiado, unanimidade de votos e não conhecer de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial. Seria dar provimento parcial, né, senhores? Tem o recurso de ofício também, presidente. Não, eu estou só construindo os dizeres, depois eu declaro todos. Eu estou tentando só construir aqui os dizeres do... por unanimidade de votos, em dar provimento parcial. Recuo para declarar a decadência da Fazenda Pública, efetuar o lançamento referente ao período de setembro de 98. Vamos lá, vou ler agora e vocês me corrijam se eu estiver errado. Então, recurso de ofício. Acordo dos membros colegiados, unanimidade de votos, não conhecido recurso de ofício, pois o valor exonerado foi inferior ao limite de alçada vigente na época da admissibilidade do recurso. Sistema do voto do relator. Espera. Recurso voluntário. Acordo dos membros colegiados, unanimidade de votos, não conhecido de parte do recurso. Na parte conhecida, também por unanimidade, em dar provimento parcial para declarar a decadência da Fazenda Pública e efetuar o lançamento referente ao período de apuração setembro de 98. Tem algo estranho, porque em relação à parte conhecida, foi dado integralmente. Entendeu? Entendi. Eu também, verdade. É estranho, né? Poderia reler só a parte do recurso voluntário? Pra gente Posso reler.
Acordo dos membros colegiados, unanimidade de votos em não conhecer de parte do recurso. Na parte conhecida, unanimidade de votos em dar provimento. Aqui não seria parcial, tem duas não. opções. Em dar provimento para declarar a decadência. Vou tirar o parcial. Ou então você antecipa e diz que foi dado provimento parcial, porque não conhece. Enfim. Não, eu não poderia, porque eu tenho que ir na ordem, né? Primeiro eu não conheço, e depois eu... do que eu conheci, foi dado provimento. Tá. Aliás, quando eu perguntei se eram aqueles 3 períodos, exatamente porque eu estava querendo ver como é que eu ia fazer a redação final, se era o provimento total ou era parcial, mas, na verdade, é total do que foi conhecido. Porque do que não foi conhecido, não foi conhecido. Ponto. Ponto. Tá bom assim? Quer que leia de novo? Doutora, a senhora ficou com alguma dúvida? Não, presidente. Essa era a minha pergunta também, mas a doutora Larissa fez questionamento. Estou sem nenhuma dúvida. Ok, então eu agradeço a presença da senhora e tenha uma boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos e boa sessão. Muito obrigado. O item 83 foi. Vamos agora ao item 85. Também da doutora Denise, haverá sustentação. Eu peço para que a Fabiana convoque o patrono. Ok, presidente, irei convocar. Me dá só um segundo enquanto... Então, só um segundo enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui no meu filho, rapidinho. Isso não foi uma palmada? Ô, Jorge, você tá rouco? Eu não sei mais, não. Tá com a voz rouca. Um pouco de cigarro. Entendi. Doutor, só aguarda o presidente retornar aqui, que acho que ele deu uma saidinha, e aí a gente já inicia, tá bom? Doutor Ravi, né? Ravi Caê. Isso. Boa tarde, conselheiro. Aguardo sim, sem problema. Tá, obrigado. Desculpe, senhores, já vou dar uma olhada. Meu filho está meio baqueado, não sei se está. Espero que não seja Covid, né? Comecei de novo. Ele já teve uma vez, né? E minha esposa tomou a segunda dose hoje. Vamos lá. Então, item 85 da pauta, relatoria da doutora Denise, o embargo de declaração. Eu já passo a palavra direto à doutora Denise. Certo, presidente, obrigada. Trata-se de embargo de declaração oposto pelo contribuinte em face do acórdão de final 441, proferido pela segunda turma, em sessão plenária dia 25/7/2019, assim emendado. A embargante sustenta que o acordo padece dos seguintes vícios: omissão quanto à alegação da nulidade de autuação diante da extinção dos pretensos débitos antes do lançamento, a omissão quanto à alegação referente aos efeitos da coisa julgada, e omissão quanto à necessidade de aplicação do artigo 18 da Lei 10.833, de 2003, retroatividade benigna, com cancelamento da multa de ofício. Os embargos de declaração foram aceitos para julgamento, para sanar a omissão contida quanto à aplicação do artigo 18 da Lei 10.833, no que tange à retroatividade benigna, com cancelamento da multa de ofício. Diante dos fatos narrados, é o relatório, senhor presidente.
Ok. Doutor, o senhor tem 15 minutos regimentais, são 13 horas e 15 minutos. Na verdade, presidente, eu não tive acesso, nós não tivemos acesso ao despacho de admissibilidade, e eu sustentaria se os embargos fossem admitidos em relação ao primeiro e segundo ponto. Como ele foi admitido somente em relação ao terceiro, eu vou somente acompanhar. Ok, agradeço ao senhor. Passo a palavra à relatora. Conforme despacho, bom, os embargos são tempestivos, assim passo a analisá-los. Segundo o embargante, o acórdão teria incorrido em omissão, uma vez que o artigo 18 da Lei 10.833 não foi apreciado pela decisão embargada, que apenas reafirmou a aplicação do artigo 44 da Lei 9.430 de 96, restando caracterizada a omissão. No recurso voluntário, o contribuinte requereu a exclusão da multa de ofício em atenção ao princípio da retroatividade benigna da penalidade mais benéfica ao sujeito passivo, prevista no artigo 106, 2C do CTN, uma vez que o lançamento se deu com base em informações declaradas em DCTF, o que constitui instrumento de confissão de dívida, cabendo apenas a aplicação da multa isolada, conforme a previsão do artigo 18 da Lei 10.833, somente em caso que restar configurada a falsidade da de fato, o acordo embargado não se pronunciou devidamente sobre o tema, merecendo assim o pronunciamento. Para melhor elucidar a questão, é importante trazer que se trata de auto de infração, objetivando a cobrança de PIS relativa aos períodos de janeiro a março de 97, fruto de auditoria interna de DCTF, na qual restou constatada falta de recolhimento da contribuição por não terem sido confirmados os créditos vinculados aos débitos sob o argumento de que o processo inexiste no Profis, ou que, por conseguinte, dependendo-se da análise dos autos do processo, a compensação feita com tais créditos foi considerada indevida. Houve revisão de ofício efetivada pela Delegacia da Receita Federal da circuncisão do fiscal do contribuinte em razão do pagamento parcial dos débitos, conforme benefício da anistia da Lei 9.779 de 99, e reduzindo o crédito tributário para R$ 13.000, principal, que foi acrescido de multa de ofício no patamar de 75%, com base no artigo 44, inciso 1º, da Lei 9.430, constante do extrato do processo às folhas tais. Tem-se que, no presente caso, o lançamento tributário efetuado na vigência do artigo 90 da MP 2158/35, de 24 de agosto de 2001, o qual previa a exigência de ofício das diferenças apuradas em declaração do sujeito passivo, decorrente do pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão da exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal. Quanto a essa discussão, é importante aprofundar as questões de direito antes de se direcionar o entendimento de que, no caso em comento, seria cabível a multa de ofício. Pois bem, a partir do exercício de 97, a DCTF passou a conter também as diversas formas de extinção da obrigação tributária, bem como a suspensão de sua exigibilidade. Essa determinação veio com a edição da Instrução Normativa 73 de 96. Nela também se estabeleceu a figura da revisão interna de dados informados, mas não se disciplinou em consequência dessa revisão. Menos de 3 meses depois, a Secretaria da Receita Federal baixou a IN 77, cujo artigo 2º modificou o tratamento anterior. Portanto, na disciplina da IN, na disciplina desta última IN, os débitos que resultarem de revisão interna de TCTF seriam objeto de lançamento de ofício e, juntamente com o tributo ou contribuição que se considerasse devido, exigir a multa de ofício de 75% ou 150% no valor do tributo, caso o débito encontrado fosse recolhido em 20 dias a contar da ciência, apenas se exigiria a multa de mora e não a de ofício. Tudo isso, ao que me parece, resultava da interpretação dada pela Secretaria da Receita Federal de que a situação se enquadrava na tipificação prevista no artigo 47 artigo 44 da Lei 9.430,
Aí embaixo eu transcrevo ali. Embora a redação truncada, parece que o dispositivo estabelece a incidência da multa de ofício quando houver declaração inexata, sendo exigível, juntamente com a multa, também o principal, se não houver pagamento. Assim, se a DCTF entregue fosse considerada inexata, em consequência da revisão interna compreendida, caberia no lançamento de ofício assim perpetrado a exigência da multa de 75% ou 150% do tributo não recolhido. Isso significa que antes da MP 2158-35 de 2001, o lançamento era feito sob o prisma de que havia uma infração e que o artigo 44, ela designava a multa de 75% ou 150% isolado em conjunto com o tributo. Não havia, porém, dispositivo legal que expressamente designasse como infração as situações decorrentes da revisão interna das declarações, apenas subsistia a disposição da IN já mencionada. Esse dispositivo expresso foi inserido pela MP 2158-35 de 2001, e em seu artigo 90 dispõe que serão objetos de lançamento de ofício as diferenças apuradas em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrente de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão da exigibilidade indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. O presente processo diz respeito a uma informação contida na DCTF entregue relativa ao saldo devedor, se referiam à alegada compensação sem DARF, o que se revelou indevida, e o lançamento foi formalizado sob a égide da MP 2158, embora nele não haja expressa referência a esse dispositivo. Posteriormente, foi introduzido no ordenamento jurídico a MP 135 de 2003, convertida em Lei 10.833 de 2003, em sua redação original, restringiu o lançamento de ofício previsto na MP 2158 à imposição de multa isolada sobre as diferenças apuradas decorrentes da compensação indevida e apenas nas hipóteses ali especificada. Nenhuma delas coincide com o caso sob análise. Oportuno trazer à colação a exposição de motivos dessa MP, que é o artigo 18, limita a aplicação do lançamento de ofício, do que trata o artigo 90 da MP, sobre o débito indevidamente compensado, nas hipóteses em que a diferença apurada for em decorrência de compensação indevida, quando o crédito ou o débito não for passivo de compensação por expressa disposição legal. Posteriormente, a Lei 11.051, de 2004, estabeleceu regime diferenciado para as compensações ditas não homologadas ou não declaradas, pelo que restringiu o cabimento da multa isolada prevista no artigo 18, agora para os casos de compensação não homologada, em que tenha ficado caracterizadas as práticas das infrações, artigo 71 a 73 da Lei 4.502, de 64. Com o advento da Lei 11.488 de 2007, que alterou o artigo 18, vê-se que o tal dispositivo sofreu novamente alteração com a sua redação, passando a discorrer o seguinte. Posto isso, com o advento da Lei 11.488, que alterou o artigo 18, vê-se que tal dispositivo sofreu alteração em sua redação original, consignando que as hipóteses de lançamento de ofício e de aplicação da respectiva multa para atuações decorrentes de compensações indevidas, passou a ser aplicado ainda mais restrita, qual seja, apenas para os casos em que se comprovasse a falsidade da declaração do sujeito passivo, além das hipóteses de compensações não declaradas. Ainda, como visto acima, a restrição das hipóteses para aplicação da multa no lançamento de ofício não as conduziu automaticamente à aplicação da multa tratada no artigo 44, da Lei 9.430. Eis que esse dispositivo traz a regra geral e que não seria aplicável no caso de compensação. Em respeito ao princípio da especialidade, há de se aplicar ao artigo 18 da Lei 10.833, que faz referência aos lançamentos de ofício de que trata o artigo 90 da MP 2158, eis que prevê procedimento próprio. Como o presente caso não se funda na verificação de quaisquer das circunstâncias arroladas no artigo 18 da Lei 10.833, ainda que mantida parte do crédito constituído no auto de infração, objeto dos autos, deve ser exonerada a multa de ofício por aplicação do
da retroatividade benigna prevista no artigo 106, 2c do CTI. A própria Secretaria da Receita Federal já reconheceu a aplicação do artigo 106, sua coordenação de tributação e pronunciamento por meio da solução de consulta 3 de 2004, recomendou às delegacias de julgamento que mantivesse o lançamento, mas dele excluísse a multa de ofício. Essa determinação resulta da interpretação de que trata a letra C acima e não teria aplicado no caso. Traz a necessidade de rigoroso controle por parte da Secretaria da Receita Federal para que não haja cobrança em duplicidade pela DCTF e pelo auto de infração. Tal linha de entendimento decisório, em consonância com o caso tem adotado a terceira turma da Câmara Superior, conforme se desprende dos precedentes abaixo ementados. O que, por conseguinte, tendo em vista tudo exposto, resta afastar a aplicação da multa de ofício exigida pela aplicação da retroatividade do caput do artigo 18 da Lei 10.833. Pelo exposto, voto por acolher os embargos de declaração para sanar a omissão com efeitos infringentes e retificar o acórdão de final 441 para aplicar a retroatividade benigna e cancelar a multa de ofício constante na autuação. É como eu voto, senhor presidente. Ok. Passo a palavra. Vamos à deliberação. Senhores, podemos ir ao voto? Então, vamos direto ao voto. Doutor Vinícius. Olha, eu vou divergir. Isso é DCTF, não é? É auto de infração porque a DCTF foi informada com tributo a menor, segundo a fiscalização. Aqui, segundo o crédito, compensação sem DARF, exigibilidade suspensa, e não foi comprovado o processo, né, no caso. Quer dizer, não é aquela... É a multa pela diferença de tributo, né? Declarado em DCTF. Sim, o contribuinte... Então, ele declarou um pouquinho a menos lá, isso, porque ele teria um crédito judicial. No meu entendimento, esse auto se sustenta pelo 44, que é a falta de declaração inexata ou declaração a menor, não tem a ver com 18 aí. E se tivesse a ver com 18, a gente teria que fazer uma análise de que tipo de crédito é esse. É um crédito, por exemplo, judicial não transitado e julgado? Porque se for, o artigo 18 não se aplica para esse tipo de caso. A retroatividade benigna não se aplicaria. E a gente já votou aqui caso de antigas, vamos dizer assim, compensações não declaradas, antes de serem chamadas assim, por exemplo, compensações com créditos judiciais não transitados e julgados, a gente já julgou aqui nessa turma que não se aplicaria a retroatividade benigna, como realmente não se aplica, porque o que acontece? Essas alterações que você cita aí da Lei 10.833, artigo 18, essas alterações, elas projetam reflexos sobre as compensações não homologadas. Não é? Então, assim, o que elas fazem? Aquelas compensações não homologadas que tiveram autuação, aí, né, de 75%, a multa de ofício sobre as compensações não homologadas que tiveram autuação de 75% ou 150%, enfim. Se não houve fraude, dolo, conluio, né, as hipóteses do 71 a 73, da 4604, se não houve isso, aí a gente aplica a retroatividade benigna, porque a 1151, o que ela veio fazer foi mudar, vamos dizer assim, a regra matriz ou a hipótese de incidência desse tipo de multa para não homologada. Mas para não declarada, que é o caso, por exemplo, de créditos judiciais não transitados em julgado, sempre existiu e nunca mudou esse tipo de multa de ofício. Então, num determinado momento, ela passou a ser 150%, com a 1151, depois voltou a 75% ou 150%.
Enfim, para mim falta de declaração em DECOMP. O próprio 44 já supre isso aí. O artigo 44 da 9430. E se você considerar que isso é uma compensação nos moldes de compensação que a gente manda para a delegacia da Receita julgar se homologa ou não, né? Mas isso não é o caso, porque é feito em DCTF, certo? Mas ainda que você pensasse, não, isso é uma compensação daquele modo tipo que trata o 18. O 18 a nova redação do 18 está tratando de compensação não homologada no caput. E você está usando tudo isso aí para dizer que essa retroatividade benigna se aplica a esse caso, mas esse caso é DCTF. Não é o caput do 18, isso aí é uma compensação em DCTF, ou seja, ele pega o tributo devido, declara menor e indica um crédito. Para mim, isso é uma declaração a menor, mas ainda que você julgasse isso como uma compensação, que não é o caso, você deveria analisar a origem desse crédito, porque se for um crédito nitidamente passivo, nitidamente não transitado em julgado, esse tipo de compensação seria uma compensação não declarada. Aí você não pode aplicar a retroatividade benigna, é só para não homologada, porque só para não homologada que a 1151 veio trazer o ingrediente do dolo, né, da fraude e da simulação. Você entendeu? Então, assim, a 1151 que mudou o artigo 18, que o artigo 18 o que era? Você não pode compensar com créditos vedados expressamente em lei, com créditos não tributários ou não existentes, certo? E com fraude, dolo e simulação e tal. Então, eram 3 hipóteses. Quando vem a 1151, em 2014, no final de 2004, ela transforma o Instituto da não homologada, fala assim, olha, a não homologada que tenha sido feita com fraude, simulação, aí sim se aplica 150. Ou seja, se a homologada foi sem fraude, sem simulação e tudo mais, deixou de ser problema, não aplica mais a multa. Então, aí sim aplicaria a multa para não homologada. Então, assim, nesse caso, ou não homologada, ou não passível de compensação, os créditos, aí são... Vinícius. Entendeu? Vinícius. Oi. Se me der a oportunidade, é o seguinte, tem um detalhezinho aí, que vem um pouquinho antes, e aí a gente teria que discutir se for o caso, porque se você olha o auto de infração, a capitulação do auto de infração é o artigo 44. É o outro ingrediente que ela mesma cita no voto aqui. Então, como é que eu dou a retroatividade benigna aí? Se o auto de infração é o artigo 44, inciso 1, ele ainda existe? Pergunto eu, você poderia dar retroatividade benigna nesse caso? Afastar um artigo e falar que é o artigo 18 dessa mesma lei, parágrafo 18, né? O artigo 18, não, o artigo 18 da 10833. Da 10833, tá. Que faz remissão a esse aí, mas nos casos das compensações, Gilson, entendeu? Eu estou entendendo. Aqui tem uma outra coisa que eu não vi a discussão, que me parece que é um PROC judi não comprove, né? Isso, e por isso que eu falei da questão da declaração, da compensação não declarada e dos créditos não passíveis de... Então, assim, pelo visto aí, é coisa judicial. Então, assim, a gente não está chegando nem a analisar o mérito do crédito em si. Ainda que isso fosse uma compensação, não necessariamente a gente aplicaria a retroatividade benigna, porque se fosse compensação, a gente precisaria ver o quê?
se é um tipo de compensação que é não declarada ou não entendi, eu já entendi. É a questão de fato, doutor, que o senhor quer falar? Se for uma questão de direito... Eu ia esclarecer uma questão de fato, mas eu vou aguardar os outros conselheiros falarem. Tá bom. Bom, então como o senhor abre a divergência? Eu abro a divergência, porque, para mim, isso aí não é o artigo 18. Isso aí, o artigo 18 remeteria reflexamente para o 44, mas isso aí é uma aplicação direta do 44. Porque isso aí é uma declaração inexata. Na verdade, o senhor estaria acolhendo os embargos pela omissão, mas não estaria cancelando a multa. Eu tenho até uma dúvida aqui, que eu estava até esquecendo de levantar para a Denise. Talvez seja isso até que... Denise, eu tinha duas dúvidas, mas lembrei de uma só. Acabei de esquecer. Eu tinha duas, lembrei de uma, esqueci da... Eu posso lembrar qual é? Pode, vai. Se isso aqui, de fato, pode ser acolhido, esse embargo, se é de fato uma omissão. É isso? É isso. Porque assim... eu tenho abrir o recurso voluntário para ler, porque, veja só, quando o colegiado erra... Gilson, vamos entender que a gente fez um parêntese no voto e voltou para a deliberação? Sim, tudo bem. Tá? Então, se houve um erro, enfim, se o colegiado julgou errado, decidiu, isso para mim não é motivo de embargo de omissão. E você pode entrar com recurso especial, não é embargos. Embargos é um recurso muito restrito. Então, eu fui lá ver, porque não ficou claro do relatório, se de fato o recorrente tinha pedido que analisasse o artigo 18. Tá lá no recurso voluntário, ele falou. Aplicar retroativamente o artigo 18 da 1033. Ocorre que a própria resposta do julgado, ela já está respondendo. Quando eu falo que é o 44, eu estou dizendo que não é o 18. Eu tenho até dúvida, sinceramente, se isso aqui é embargos para serem colhidos. Eu não consegui fechar ainda, mas eu tenho muita dúvida. Na decisão dela, Denise, pelo que você está falando, na decisão dos embargos, na decisão do recurso voluntário, no acordo, já foi falado que era o artigo 18, que era o artigo 44. Isso, presidente. Então não tem omissão. Outra coisa que eu não olhei. Na verdade, eu estou vendo, eu estava lendo aqui, eu fui atrás do auto de infração para ver qual era a capitulação. Mas isso faz todo sentido, né? Na verdade, na hora que você fala que é o 44, implicitamente você está desconsiderando o 18. Então, eu tenho que primeiro botar em votação se a gente acolhe os embargos. Gilson, e outra coisa que uma das minhas dúvidas que eu ia falar com a Larissa, com a Denise, era exatamente essa que a Larissa levantou, e a segunda tem relação com isso também, que é o seguinte: ainda que o cara levantou isso em recurso voluntário, mas a DRJ tratou da aplicação do 18 para isso aí, entendeu? Então, assim... Provavelmente não. Provavelmente então, assim, ele tratou como artigo 44. Porque, de repente, você... Eu não gosto de tratar. Não é? Então, assim, é uma omissão do recurso do voto, mas, assim, é uma omissão... É uma matéria nova? Talvez você possa até dizer que na época não tinha essa matéria e esse artigo veio posteriormente da impugnação. Talvez você possa até falar isso, mas a dificuldade que eu tenho é de vislumbrar uma omissão quando foi pontuado que você aplica o 44. Porque se você aplica o 44 e ele fala claramente, porque se ele não fala claramente é uma coisa, mas se ele trata claramente, eu não abri aqui, voltando a dizer que eu estava na auto de infração, eu queria trazer primeiro a outra discussão do auto de infração. Porque, para mim, está sendo muito complicado ainda vislumbrar essas questões que foi lançado na época, principalmente nos autos de infração, o artigo 44, e aí a gente está transformando os artigos 44 para o artigo 18 e dando retroatividade benigna e derrubando todas as multas. Talvez a gente queira falar que é específica, a legislação específica da compensação,
Não sei, porque aí, na verdade, a gente está tratando de DCTF, né? Tem esse detalhe. A gente está tratando de DCTF e da multa, por quê? Porque você deixou, na verdade, aí você deixou de declarar, na verdade, você declarou errado. Então, você está pagando 75% sobre o que você falou que tinha e não tinha. É o que recai sobre todo o lançamento de ofício. Do lançamento, que é diferente da multa prevista por uma compensação que você quis fazer e a gente está sancionando a compensação. Isso. Ou seja, um é sancionar a compensação. Ou seja, o fato típico é você fazer uma compensação que não deveria fazer. Outro fato é, tudo bem, até foi por meio de uma compensação, mas foi você declarar algo que você não existe. E aí surgiu o auto de infração, por você ter declarado. Na verdade, você está fazendo o quê? Você lança o tributo e a multa. Então, eu ainda não consegui ficar muito confortável com essa retroatividade benigna aí do 18 aplicando em cima do auto de infração que foi dado lá por exemplo, de uma declaração de CTF. Eu ainda não estou muito confortável com essa construção, não. Mas antes disso, eu acho que a gente deveria olhar para juntar a questão da admissão do recurso voluntário. Para a gente não perder muito tempo. Não, foi o acordo da RJ, esse assunto não foi tratado na primeira instância. Essa matéria foi suscitada em recurso voluntário. Sim, mas aí a pergunta que não pode... A impugnação é anterior à lei. É 2002. É o problema. Se a lei veio depois, ele pode discutir agora no recurso voluntário. Legal. Agora vamos ter que ver se no recurso, se o acordo do recurso voluntário já cravou a utilização do artigo 44, que aí não tem a dita omissão, na minha visão. Então vamos primeiro ver a admissão dos embargos. Eu posso só... aqui. Tá. Realmente não há omissão. Não há omissão porque a relatora ela começa no tópico que ela trata, multa de ofício. Insurge a recorrente contra a aplicação da multa de ofício aplicada, devendo ser afastada em princípio da retroatividade benigna, prevista no artigo 106. Está tratando da retroatividade, ela não falou do 18. Mas quando ela fala da retroatividade benigna do artigo 106 e está no tópico da multa, já subsume-se que é o artigo 18 que ele está pedindo a retroatividade. Senão seria retroatividade de quê? Aí ela vai, não há razão no argumento, uma vez que a multa foi corretamente adotada pela falta de recolhimento. Ela trata tanto do 18, ela não precisa falar do 18, ela está tratando da retroatividade benigna. Então, é retroatividade benigna? Mas não se aplica? Não se aplica. Então, ela não pôs o 18 aqui. Ela colocasse a retroatividade benigna do artigo 106, suscitada pelo contribuinte para fins de extensão do artigo 18. Não tem isso, mas como está no tópico da multa e ela está falando que não se aplica a retroatividade benigna, presume-se que ela está falando do 18, e é do 18, porque não tem outro argumento lá na questão da multa. Não tem outro pedido de retroatividade benigna. Ela está falando. Então, não há omissão, é caso de recurso. O contribuinte tem que... Até porque tem que ser... Você tem toda a razão, e é bem colocado, Walker, que a gente tem que interpretar isso junto com o pedido. O pedido de retroatividade benigna não é para aplicação do 18? Perfeito. Então, se é para aplicar, como você está... Na verdade, eu estou dizendo a mesma coisa que você disse agora. Lógico que estou usando as tuas falas, mas eu digo o seguinte, olha, se o único lugar que se discute é esse, uma aplicação do 18 ou não, e ele fala que aplica se é multa, que tá, ainda tem um capítulo com título sobre multa. Então, primeiro eu gostaria de botar em votação o conhecimento dos embargos. O acolhimento, primeiro o conhecimento dos embargos, depois a gente vai o acolhimento ou não. E aí complementando esse... Claro, a gente tem... Pode falar à vontade. Não, porque esse parágrafo esses dois parágrafos que o Walker acabou de ler, ainda é bem específico e fala assim, a penalidade tem por base o artigo 44, então está aplicado aqui o artigo 44, não é... Para nós não ficou o 18, ficou o 44, acabou. Não tem que se falar em aplicação do 18, tá? Então, podemos então botar o conhecimento dos embargos? Alguém quer mais algum? Então, vamos. Doutora, a senhora continua conhecendo dos embargos? Presidente, esse voto foi um voto que eu fiz há muito tempo, eu já tinha não conhecido os embargos.
depois eu resolvi mudar. E eu voto por não conhecer os embargos, então. Por falta de omissão. Sim. Ok, então passa a palavra ao doutor Vinícius. Com a relatora. Doutor Jorge. Walker, desculpa. A relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutor José Renato. Acompanha a relatora. Doutora Larissa. Com a relatora. Eu só tenho uma pergunta. Bom, termina. É sobre redação. Deixa, vai. Doutor Rafael. Acompanha a relatora, presidente. Eu já disse, eu também voto com o relator. Então, acordo os membros colegiados, unanimidade de votos, em não esquecer. É que eu entendo, é exatamente esse o ponto, presidente. É que eu acho que cargos a gente deve sim conhecer e rejeitar, porque, para mim, não conhecimento de embargos é quando ele é intempestivo, quando ele não cumpre algum daqueles pré-requisitos lá. Ele já foi conhecido na admissibilidade. Então, aqui, para a gente não conhecer, é só se a gente constatasse que lá na despacho de admissibilidade houve um erro, por exemplo, perda de prazo. Então, conhecido ele pode ser, só que ele tem que ser rejeitado, porque ele é improcedente. Eu entendo dessa forma. Que, na verdade, os requisitos de admissibilidade e o mérito dos embargos, eles se confundem bastante. Dependendo da doutrina que você leia, você vai encontrar os dois lados. Mas eu não vejo problema porque, vê, eu não estou vinculado ao conhecimento do embargo anterior. E não é só a tempestividade que vai me tirar. Alguns entendem que quando não tem a omissão de verdade, eles também... Mas eu acho que isso é uma questão técnica que, se ninguém aqui se preocupar, a gente pode botar como conhecido e rejeitado. Vota só rejeitado. Diante do exposto, voto por rejeitar os embargos nos termos do voto do relator. Ok, acordo mesmo. Não entra nessa questão. Em rejeitar. Porque isso é uma discussão muito mais doutrinária do que... mas eu concordo. Na verdade, eu não tenho um ponto fechado sobre isso. Eu não conseguiria fazer uma discussão tão precisa para separar exatamente esse que alguns chamam de pressupostos específicos lá dos embargos de declaração. Então, agora, meu colega, em rejeitar os embargos opostos. Os embargos são opostos. Sujeito passivo. Da relatora. Então, eu estou botando assim, acordo do membro colegiado, unanimidade de votos, em rejeitar os embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo. Nós temos o voto da relatora. Tá bom assim? A redação tá bom para todos? Doutor, o senhor ficou com alguma dúvida? Não. Era justamente essa questão, se os embargos não fossem rejeitados, aí eu ia dar algum esclarecimento, mas eu preferi justamente ver se essa fase seria passada. Obrigado, conselheiros. Tenham uma ótima tarde. Eu agradeço ao senhor. Tenha um bom dia. Bom, com isso a gente terminou as sustentações orais. Vocês querem um intervalo ou vamos mais um pouquinho? Pode ser intervalo. Intervalinho aí. Intervalinho aí para nós. Tá. Então, são 15 horas ou 14 horas e 50, 15 minutos, vai dar 15 e 5, certo? 15 e 5, 16 e 5, respectivamente. Para a gravação, por favor. Sim. Fabiano, você pode interromper a gravação?